Você já parou para pensar em quantas vezes usou inteligência artificial, hoje sem nem perceber? Um resumo automático de reunião, uma sugestão de resposta no e-mail, uma imagem gerada em segundos para aquele post. A gente usa, sente que ganhou tempo, fecha o app e segue a vida como se fosse a coisa mais normal do mundo. Só que não é normal. É uma virada enorme, acontecendo debaixo do nosso nariz, tão devagar que quase ninguém percebeu o tamanho dela. E o pior, a maioria das pessoas ainda não está preparada para essa mudança, nem os trabalhadores, nem boa parte das empresas. Toda grande virada tecnológica começa pequena. Foi assim com a internet no Brasil. Lá nos anos 1990, quase ninguém imaginava que um dia faríamos compras, pagaríamos boletos e até trabalharíamos inteiramente por ela. A mudança foi devagar até, de repente, deixar de ser devagar. E quem não se atualizou ficou para trás. Com a inteligência artificial está rolando o mesmo filme, só que muito mais rápido. Ferramentas capazes de escrever, programar, analisar planilhas, atender clientes e até ajudar em decisões viraram parte do dia a dia de milhões de pessoas em poucos anos. O que era brincadeira de tecnologia virou parte do fluxo real de trabalho. Segundo um levantamento do IBRE, ligado à Fundação Getúlio Vargas, cerca de 30% da população ocupada no Brasil já trabalha em funções com algum grau de exposição à IA generativa, o equivalente a quase 30 milhões de pessoas. Esse número vem crescendo de forma constante desde 2012, mas se acelerou muito nos últimos anos. Para entender por que isso importa tanto, vale olhar com calma para o que a IA já faz hoje, sem exagero e sem ficção científica. Em funções administrativas, ela já escreve e-mails, organiza agendas, resume reuniões e preenche planilhas. No atendimento ao cliente, chatbots resolvem boa parte das dúvidas simples e só passam para um humano, os casos mais complicados. No marketing, ela cria textos publicitários, roteiros e até imagens personalizadas em segundos. Na programação, desenvolvedores usam IA para escrever código, achar erros e acelerar projetos que antes levavam semanas. Na educação, professores criam exercícios e corrigem provas com a ajuda da tecnologia, até áreas que pareciam blindadas, como direito e medicina. Já usam IA para analisar documentos e exames e apontar padrões que um profissional levaria horas para enxergar sozinho. Isso não quer dizer que as máquinas tomaram o lugar das pessoas nessas áreas. Quer dizer que o trabalho mudou de forma. Tarefas repetitivas que tomavam boa parte do dia agora saem em minutos. E isso deixa uma pergunta martelando. Se a máquina faz em 5 minutos o que um profissional levava 3 horas para fazer, o que sobra para esse profissional fazer? E ele está pronto para essa nova função? A frase pode até soar exagerada, mas reflete uma realidade bem real. A velocidade da IA é muito maior do que a velocidade com que empresas, escolas e trabalhadores conseguem se adaptar. Existem pelo menos 3 motivos para isso. O primeiro é a falta de informação clara. Muita gente ainda associa IA a robô de filme ou a algo complicado demais para entender, o que afasta as pessoas de experimentar ferramentas simples e até gratuitas. Quem já perdeu esse medo sai na frente. O segundo é a velocidade das mudanças. Uma ferramenta considerada avançada há um ano já pode estar ultrapassada hoje. Isso cansa e dá aquela sensação de corrida sem fim. Mas o pulo do gato não é decorar cada ferramenta, e sim entender a lógica geral de como usar IA no trabalho, porque essa lógica muda pouco mesmo quando as ferramentas mudam muito. O terceiro motivo é estrutural. De acordo com o Guia Estratégico de Remuneração 2026, da Group Holding, metade das empresas brasileiras ainda não usa IA de forma estruturada, e boa parte das que usam está em estágio inicial. Ou seja, a tecnologia já está pronta, mas grande parte das empresas ainda não organizou um caminho claro para treinar as equipes.
O Brasil vive esse movimento de um jeito bem próprio, com desafios e chances que não são iguais aos de outros países. Por um lado, somos um dos públicos mais conectados do mundo e historicamente rápidos para adotar tecnologia nova, principalmente pelo celular. Aplicativos de IA voltados a conversas, imagens e produtividade ganharam popularidade rapidamente por aqui, inclusive fora do ambiente corporativo. Por outro lado, o país também carrega desigualdades que podem crescer com a chegada da IA. Nem todo trabalhador tem computador bom, internet de qualidade ou tempo livre para aprender ferramenta nova fora do expediente. Pesquisadores do IPEA, como o economista Luiz Kubota, apontam que o Brasil não está entre os países mais expostos à IA generativa no curto prazo, o que afasta por hora o risco de um desemprego em massa. Mas isso não elimina a necessidade de políticas e públicas voltadas à requalificação da força de trabalho. O governo brasileiro também está de olho nisso. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial prevê investimentos de RAJAN, 23 bilhões até 2028 para posicionar o país na disputa global pela tecnologia. E o mercado já sente esse movimento. O relatório Empregos em Alta 2026 do LinkedIn mostra que o cargo de engenheiro de IA lidera o ranking dos que mais cresceram no país nos últimos 3 anos, com destaque para polos como São Paulo, Florianópolis e Recife. Setores como atendimento ao cliente, telemarketing e digitação de dados já sentem os efeitos da automação por aqui. Ao mesmo tempo, crescem oportunidades para quem sabe usar IA a favor do próprio trabalho e surgem funções novas ligadas à curadoria de conteúdo gerado por máquina e à supervisão de sistemas automatizados. A IA não veio para acabar com empregos, veio para transformá-los. Um dos maiores medos em torno da inteligência artificial é o de que ela vai simplesmente eliminar empregos em massa. Não é um medo bobo. Algumas funções, principalmente as mais repetitivas e previsíveis, realmente tendem a encolher. Mas a história da tecnologia costuma seguir outro padrão. Quando o computador pessoal chegou, muita gente temeu o fim dos empregos de escritório. O que aconteceu foi uma transformação. Surgiram profissões novas ligadas à informática, e as antigas passaram a exigir habilidades diferentes. Foi assim também com a internet, com os caixas eletrônicos e com a automação industrial. Com a IA, o cenário mais provável não é o fim do trabalho humano, e sim uma virada grande no que se espera de cada profissional. Tarefas mecânicas tendem a ficar por conta da máquina. Já pensamento crítico, criatividade, capacidade de decisão complexa, inteligência emocional e habilidade de lidar com gente tendem a valer cada vez mais, justamente porque são difíceis de automatizar. Em outras palavras, o trabalho não vai acabar, mas o tipo de trabalho que a gente conhece hoje pode ser bem diferente daqui a pouco tempo. E quem entender isso antes sai na frente. Algumas pistas costumam avisar que uma transformação maior está a caminho. Vale prestar atenção nelas no seu próprio trabalho. Se tarefas que você fazia na mão já podem ser feitas por um programa de IA em segundos, é sinal de que sua função está mudando. Se colegas já usam IA no dia a dia e você ainda não experimentou nenhuma ferramenta, também é um alerta. Se a sua empresa começou a falar em eficiência, automação ou produtividade com IA nas reuniões, essa conversa tende a ficar mais frequente. Não menos, esses sinais não são motivo de pânico, são motivo de ação. E a boa notícia é que se preparar é mais simples do que parece. Como se preparar na prática? Não precisa virar programador nem especialista em tecnologia para se adaptar bem a esse novo momento. O caminho passa por atitudes simples, mas constantes. O primeiro passo é perder o medo de experimentar. Boa parte das ferramentas de IA é gratuita ou tem versão gratuita generosa. Usar para tarefas simples do dia a dia já é uma forma poderosa de aprender na prática.
O segundo passo é entender que a IA funciona melhor como parceira, não como substituta. Ela é ótima para gerar rascunho, sugestão e primeiro esboço, mas ainda depende do julgamento humano para revisar, ajustar e decidir o que realmente faz sentido. Quem aprende a usar a IA como apoio, mantendo o controle final sobre o resultado, tende a se destacar. O terceiro passo é investir em habilidades que a máquina não replica com facilidade. Comunicação clara, empatia, capacidade de resolver problema complexo, criatividade genuína e liderança. Elas continuam sendo diferenciais, humanos importantes e provavelmente vão valer ainda mais, conforme as tarefas técnicas forem automatizadas. O quarto passo é buscar aprendizado contínuo, sem precisar de curso caro ou longo. Pode ser vídeo, artigo, comunidade online ou simplesmente uma conversa com um colega que já usa IA no trabalho. O que importa é manter a curiosidade. Em vez de esperar a mudança passar por cima de você, é normal sentir insegurança diante de uma mudança tão grande e tão rápida. Mas vale lembrar que, ao longo da história, quem se adaptou cedo às novas tecnologias colheu os melhores resultados. Não porque era mais inteligente, mas porque topou aprender algo novo antes de ser estritamente obrigado. A inteligência artificial já está mudando o mercado de trabalho no mundo inteiro. E o Brasil está no meio dessa transformação, com seus próprios desafios e oportunidades. A pergunta não é mais se essa mudança vai acontecer. Ela já está acontecendo, todos os dias em silêncio. A pergunta real é, quando você vai decidir participar dela, em vez de só assistir de longe? Ninguém precisa virar especialista da noite para o dia, mas dar o primeiro passo, seja abrindo uma ferramenta de IA pela primeira vez, seja puxando esse assunto com os colegas, já é o bastante para começar a se preparar para um futuro que, na real, já começou. E agora eu quero saber de você. A inteligência artificial já faz parte do seu trabalho ou você ainda está começando a explorar esse universo? Conta aqui nos comentários, porque eu vou ler as respostas. E se esse vídeo fez você enxergar o futuro do trabalho com outros olhos, deixe o seu like. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Toda semana tem conteúdo para ajudar você a entender as tecnologias que estão transformando o mundo antes que elas transformem você. Até o próximo vídeo!